Ao longo dos anos discutimos de tudo, desde a terra oca do Monsterverse até as selvas pré-históricas de Jurassic World, mas raramente falamos sobre o que pode vir de além dos céus. Que horrores espreitam no frio vazio do espaço, esperando para eliminar toda a vida em nosso humilde planeta azul. Bem, esperando no planeta da guerra do nosso próprio sistema solar, mentes incomensuravelmente superiores às nossas estão nos observando, planejando nossa própria destruição, nos encarando com seus olhos invejosos, desejando os próprios recursos que nós consideramos garantidos. Estou, é claro, falando sobre a raça marciana de A Guerra dos Mundos, que em 1898 desceu para exterminar toda a vida no planeta. Eles marcaram a humanidade como uma das criaturas mais aterrorizantes da ficção científica. E hoje, quero mergulhar no que exatamente são essas criaturas e nas máquinas de guerra que eles usam para conquistar a Terra. Então entre no seu bunker. Estes são os horripilantes marcianos do livro que mudou tudo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, especialmente os 70% que ainda não fizeram. Seja rápido, os marcianos vêm aí. A Guerra dos Mundos possui uma história extensa e diversas adaptações. Talvez você tenha começado com um filme de 2005 com Tom Cruise, ou o musical de 1978 de Jeff Wayne. Mas como este é o primeiro vídeo sobre a história, vamos voltar lá para o começo. O ano é 1897. Em uma casa em Surrey, Inglaterra, Herbert George Wells publica em série na revista Parsons o romance A Guerra dos Mundos, narrado por um protagonista sem nome que relata em retrospectiva uma invasão marciana à Terra. A história começa quando um astrônomo observa flashes em Marte e depois vários cilindros caem na Inglaterra trazendo os marcianos. Criaturas com tecnologia avançada dizimam assentamentos humanos, forçando o narrador a fugir, presenciar o colapso da civilização e tentar reencontrar sua esposa. O romance entra em grande detalhe, explicando como essas criaturas são, suas máquinas de guerra, suas táticas e especula sobre suas intenções e sua tecnologia. Eles caíram na Terra em enormes projéteis de metal, descritos como cilindros, disparados de canhões na superfície de Marte como uma arma gigante. Eles cruzaram o espaço trazendo uma névoa verde que anunciava sua chegada. Reduziram manualmente a descida e pousaram com estrondo, deixando grandes crateras. Testemunhas disseram que metade do cilindro ficou enterrada e a outra metade tinha 30 jardas de comprimento. O diâmetro total pode ter sido mais que o dobro. Coberta por uma crosta grossa, escamosa e de cor lamacenta devido à entrada na atmosfera, a tampa foi desrosqueada como a de uma garrafa e assim que caiu, revelou os habitantes grotescos que estavam dentro. Os marcianos em si são descritos como criaturas grandes, do tamanho de um urso, feitas inteiramente de cérebro, com uma cabeça enorme e bulbosa de quase 1,20 m de largura, formando a maior parte do corpo deles. Ele tem grandes olhos pretos que não piscam e uma boca em forma de V que treme e escorre saliva. Eles se movem com tentáculos parecidos com chicotes, usados para construir e manipular objetos. Embora seus movimentos sejam lentos, pois não estão adaptados à gravidade maior da Terra, assim como os polvos se movem em terra firme. Eles se comunicam por telepatia e poucos sinais audíveis. Esses monstros estão bem distantes dos sapos do filme de 2005 e são um pesadelo ainda maior. Porém, ver essas feras é o menor dos problemas dos vitorianos. De dentro do cilindro saiu uma forma corcunda, comparada à de uma câmera, que projetava o raio de calor que traria tanta calamidade para a humanidade. A arma mais devastadora do arsenal marciano. Ela é gerada dentro de um cilindro a partir de uma câmara de não condutividade que projeta através de um espelho parabólico polido. É descrito como um raio invisível de calor capaz de incinerar instantaneamente materiais combustíveis, derreter metal, transformar água em vapor e incendiar o entorno. Ao ser disparado, um flash de luz sai da câmara e às vezes surge uma fumaça verde, mas o feixe de calor é invisível, o que o torna ainda mais assustador. Como um fantasma de fogo, ele destruiu tudo à vista, reduzindo a cidade próxima a cinzas em segundos. Enquanto a humanidade se afasta da cratera, sons de marteladas e construção ecoam no cilindro. Marcianos trabalham na criação de sua próxima arma mortal, a máquina de combate marciana. Tripés imponentes de poder aterrorizante e metal reluzente.
Com cerca de 30 metros, eles cruzam a paisagem sobre 3 pernas enormes e sem juntas, que se movem de forma assustadoramente graciosa para uma máquina desse tamanho. No topo, uma cúpula metálica brilhante abriga o piloto marciano. As máquinas emitem um estranho ruído mecânico enquanto se movem e parecem atravessar o país de forma fluida e assustadoramente precisa, caminhando sobre colinas e rios, esmagando os pinheiros ao passar. Sob as cúpulas pendem tentáculos metálicos flexíveis usados para agarrar objetos, incluindo o raio de calor, capaz de incinerar soldados, edifícios e cidades em segundos. Eles traziam uma arma nova, ainda mais aterrorizante: a fumaça negra, um gás químico denso e escuro que se espalha pelo chão e envolve cidades ou tropas, matando instantaneamente tudo o que toca. Lançada por cilindros, não precisava ser guiada para ser letal. Ela se espalha e alcança todos os esconderijos humanos. Nada ficaria vivo após a passagem da fumaça negra. E na parte de trás da máquina, uma cesta de malha coleta espécimes humanos indefesos por motivos assustadores que mencionarei depois. Seu design elegante e mobilidade implacável as tornam símbolos de dominação tecnológica, frias, eficientes e totalmente além da compreensão humana. Enquanto a humanidade começava a dominar a luz elétrica, os marcianos já tinham máquinas de metal vivo que destruíam cidades. Eles soltavam um grito mecânico para se comunicar com outras máquinas e intimidar presas. Essas presas éramos nós. Essas máquinas de guerra permitiram que conquistassem a Grã-Bretanha. Mas, ao contrário de muitas reinterpretações futuras, eles não tinham escudos de energia para protegê-los do fogo inimigo. Um deles foi destruído por artilharia britânica, atingido diretamente em um dos trípodes ao cruzar o Tamisa. Porém, o triunfo é breve. As outras máquinas de combate retaliam quase instantaneamente com seus raios de calor, aniquilando os artilheiros e tudo ao redor. Mas foram destruídas quando a humanidade lançou sua máquina de guerra, o His Majesty's Ship Thunder Child, coraçado britânico, símbolo do orgulho e supremacia naval do Império. Projetado para ataques de abalroamento e combates próximos, ele enfrentou as máquinas de combate enquanto protegia civis que fugiam da Inglaterra para a França pelo oceano. Com canhões disparando e motores rugindo, destroem um trípode antes de colidir com outro, destruindo-o e dando esperança aos que assistiam de que talvez tivéssemos uma chance. Mas os outros trípodes revidam, disparando raios de calor no navio e derretendo seu coração de ferro. Mas o Thunder Child leva um terceiro trípode consigo e ambos são destruídos na explosão. Enquanto afundava no Canal da Mancha, sumia a última esperança de vitória da humanidade. A Grã-Bretanha estava perdida e agora a próxima fase da invasão deles poderia começar, o que leva a algo inesquecivelmente assombroso. Na verdade, o romance descrevia mais 2 máquinas, incluindo a máquina voadora. Testemunhas, entre elas o irmão do narrador, relataram ver uma estranha máquina alada movendo-se rapidamente pela cidade e pelo campo. Por ser baseado em relatos de segunda mão, pouco se sabe sobre sua descrição. No entanto, está claro que os marcianos estão experimentando maneiras de atravessar o canal e continuar sua invasão para os países vizinhos. Lembre-se, isso foi anos antes dos irmãos Wright voarem, então ver um grande objeto metálico voador seria totalmente alienígena para eles. Talvez a mais assustadora de todas seja a máquina de manipulação. A máquina de manipulação marciana é uma contraparte menor e mais utilitária das imponentes máquinas de combate, um tipo de servo mecânico construído para o trabalho e não para a guerra. Wells a descreve como uma máquina baixa, semelhante a uma aranha de metal reluzente, que se move sobre 5 membros articulados com apêndices metálicos flexíveis para agarrar e manipular objetos com precisão. Os marcianos a usam principalmente para construir, reparar e transportar materiais nos acampamentos, montando trípodes e operando as máquinas que sustentam a invasão. Diferente das máquinas de combate, ela não possui armas. Seu poder está na destreza e força, capaz de levantar cargas pesadas ou desmontar estruturas humanas com facilidade. Em sua eficiência fria, a máquina de manipulação personifica o domínio dos marcianos sobre a vida mecânica, servindo aos mestres que, eles próprios, já não precisam de mãos. E mais tarde no romance, elas são reaproveitadas para colher humanos, como parte do plano de terraformar o planeta para algo mais confortável para os invasores, espalhando algo chamado de erva vermelha, um tipo de planta que deu a Marte sua aparência avermelhada.
Nas áreas dominadas pela erva vermelha, tentáculos arrastavam humanos e animais ao cilindro marciano, colhendo sangue e material orgânico para alimentar os invasores. Corpos eram despidos e processados, com fluidos vitais sustentando a fisiologia dos marcianos e alimentando a erva vermelha em expansão. Árvores, plantações e cadáveres eram tratados com o mesmo distanciamento, arrancados e levados para fossas ou máquinas, como se o planeta fosse apenas uma fazenda. Com eficiência fria e implacável, as máquinas de manipulação mostraram o horror da invasão, uma civilização reduzida a gado enquanto exploravam a Terra para propagar a flora alienígena e garantir sua sobrevivência. Apesar das máquinas imponentes, raios devastadores e tecnologia invencível, os marcianos foram derrotados de um modo que nenhum exército humano conseguiria. Atingidos pela vida microscópica da Terra, organismos para os quais não tinham imunidade, os invasores adoeceram e morreram um a um. Seus trípodes desabaram, suas máquinas de manipulação ficaram abandonadas e a outrora próspera erva vermelha murchou e escureceu na ausência de seus mestres alienígenas. A terra que eles aterrorizavam e transformavam voltou ao silêncio, deixando a humanidade atônita, humilhada e ciente de que a natureza, mesmo em suas menores formas, triunfou onde armas e coragem falharam. O que sobrou da Grã-Bretanha ficou silencioso. A fumaça e o fogo da invasão sumiram, restando um silêncio sombrio no campo e nas cidades. Ruas que antes estavam cheias de multidões em pânico e do rugido dos trípodes agora estavam desertas, cobertas de destroços e dos restos de humanos e marcianos. O vento soprava entre os prédios destruídos, trazendo o amargo cheiro de decomposição e terra queimada. Não houve alegria após a derrota dos marcianos, apenas um frio lembrete de como a humanidade é pequena diante de forças além da nossa compreensão. Mesmo com os marcianos derrotados, a humanidade vive em um silêncio assustador, assombrada pela lembrança da devastação que causaram e pelo medo de que, um dia, outra invasão possa vir das estrelas. Cada máquina tinha uma função, da de guerra trípode à de construção tipo aranha. Eles tinham tecnologia muito mais avançada que os humanos, mas não eram invencíveis. O romance foi uma verdadeira guerra de atrito. Os marcianos tinham vantagem na adaptabilidade, precisão do primeiro tiro e mobilidade, enquanto a artilharia britânica era fixa e precisava calcular a distância. Isso iniciou uma corrida armamentista vencida pelos marcianos. Após destruírem as artilharias, os britânicos se esconderam nas florestas, mas os marcianos soltaram a fumaça negra. Os britânicos recuaram para o mar, onde a Thunderchild, sua máquina de guerra, os aguardava. Com precisão, o navio atacou os marcianos, garantindo rara vitória de 3-1 para a Marinha Real. Mas os marcianos se adaptaram novamente, criando máquinas voadoras contra as quais os britânicos simplesmente não conseguiam lutar. Porém, no meio do século XX, isso já não importava mais. Tínhamos jatos supersônicos que podiam devastar um trípode e tudo mais em um raio de 8 quilômetros com o apertar de um botão, e podíamos fazer isso repetidas vezes, então toda versão dos marcianos que não fosse completamente imune a danos teria simplesmente sido destruída. Por isso que interpretações futuras passaram a usar escudos para torná-los quase impossíveis de derrotar. No contexto do século XIX, as máquinas de guerra marcianas eram aterrorizantes e ainda hoje causam forte impressão nos leitores. Se você quiser que a gente explore outras adaptações de Guerra dos Mundos e suas máquinas de guerra, inscreva-se e curta este vídeo, porque assim a gente sabe sobre o que vocês querem ver mais. Qual é o seu filme favorito de Guerra dos Mundos? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo. Eu fui Alistair e a gente se vê na próxima, moradores.